Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 16 de março, quarta-feira, metade da semana já, e seja bem-vindo ao nosso radar da Royal Rural de uma manhã nublada e fria aqui de Londres. E vamos às notícias que vão impactar o nosso mercado. A gente já está falando desde segunda-feira do mercado chinês, que está fechado, entrou em lockdown mais uma vez por causa do Covid. Aqui na Inglaterra e outros países estão seguindo esse modelo, já está adotado o protocolo Conviver com a Covid. Aqui a gente não precisa nem testar mais. Se você testar e der positivo para a Covid, vai trabalhar, a vida que segue normal, porque é literalmente conviver com a Covid, por isso que está se vacinando, 2 doses, 3 doses. Eu mesmo peguei a Covid já depois da 3ª dose, não sentimos efeito nenhum e a vida segue normalmente, pode trabalhar aqui na Inglaterra, mas na China não. Lá eles estão ainda com a política Covid zero, tolerância zero para Covid. O problema é que em 2021 eles tiveram cerca de 8 mil casos no total e agora em 2022 já passaram de 9 mil casos, foram 5 mil casos nos últimos dias recentes. Então esse receio de lockdown, mais de 41 milhões de pessoas isoladas da China, ameaça a economia. Por exemplo, o petróleo voltou para baixo de $100 o barril, agora está oscilando, sobe um pouco, mas está indo dentro desse patamar, já não está mais perto dos 138, conforme atingiu nos últimos dias, porque é o receio de diminuir o consumo mais uma vez por causa do mercado chinês. Mas hoje a gente tem um dia especial da política monetária, que é a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos e a decisão da taxa de juros do Brasil. As duas são anunciadas hoje. A dos Estados Unidos às 3 horas da tarde, a gente já deve ter o anúncio do ajuste, e às 3h30 a gente tem a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell. E a taxa de juros do Brasil deve ser anunciada só às 18 horas, então a gente deve sentir o movimento dela só amanhã. Os Estados Unidos hoje está com a taxa de juros entre 0 e 0,25, mas com inflação de 8%. E o Brasil está com a taxa de juros de 10,75, mas está com a inflação de 10,54%. A expectativa é que os Estados Unidos suba hoje 0,25 e o Brasil suba 1 ponto. E aí a gente fala daquela situação de taxa de juros atrai investidor. Quem tiver a taxa de juros mais alta vai ter a sua moeda mais valorizada. Então, se os Estados Unidos tiver maior atratividade com a sua taxa de juros, o dólar sobe. Se o Brasil tiver maior atratividade com a sua taxa de juros, o real sobe, e aí o dólar cai no Brasil. Então hoje é um dia bastante esperado, porque não só esse aumento de 0,25 dos Estados Unidos, mas um anúncio às 3h30 se eles vão continuar subindo a taxa de juros por lá, que está tão baixa, entre 0 e 0,25, e a sua inflação está bastante alta. Bom, então hoje o assunto mais importante são as taxas de juros, e a gente teve também um anúncio de Biden indo a Bruxelas. Ele vai dia 24 do 3, é a sua primeira visita na Europa depois que inicia o conflito Rússia e Ucrânia, e ele vai a Bruxelas justamente para uma reunião com a OTAN para poder pedir reforço para o embate que está acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia. E esse é um sinal de medo, porque o Biden está indo pedindo à OTAN reforço para os países ali, porque eles têm medo de que o conflito se estenda, saia ali da região da Ucrânia, atinja ali a Polônia, que está sendo bombardeada, está recebendo bombardeios muito próximos. Então, dia 24, ele tem essa agenda. E aí, nós temos várias imagens que estão dando a percepção de que o pós-guerra vai ser um pós-guerra bastante difícil. Essa imagem mesmo foi divulgada pela ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, onde um tanque ataca um civil. E aí o Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda, disse que já abriu uma investigação de crimes de guerra contra a Rússia. O pós-guerra, depois que acabar esse conflito, não vai ficar uma situação fácil para o mercado ainda não. A gente pode pensar assim, passou a guerra, tudo vai ficar mais fácil, a economia vai melhorar. A economia da Ucrânia e a economia da Rússia já estão dilaceradas. Então vai ser um pós-guerra extremamente difícil sair dessa situação econômica, porque a Rússia está com bastante sanções, os fertilizantes, a inflação no mundo todo vai continuar sentindo esse pós-guerra. Embora está se afirmando vários membros da Ucrânia, vários membros da segurança, importantes membros da Ucrânia, estão dizendo que a guerra vai só até maio, o que para eles é um ponto positivo, porque antes se imaginava que a guerra ia durar mais tempo. E agora eles estão dizendo assim, não, a guerra vai durar até maio porque a Rússia só tem contingente até maio. Depois disso ela não tem mais recurso. E ela está até com dificuldade de manter o recurso que ela está usando agora. E aí a gente teve a fala do Volodymyr Zelensky dizendo que nós percebemos que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN.
Entendemos isso, somos pessoas adequadas. Kiev precisa de novos formatos de interação com o Ocidente e garantias de segurança separadas. É a mesma coisa que ele está dizendo, olha, a gente está admitindo aqui que nós não vamos conseguir entrar para a OTAN, que era uma das exigências da Rússia. E aí ele traz falas também de que estão próximos agora de um cessar-fogo, de relações de paz. Os dois lados não estão aguentando mais. Nem a Ucrânia está aguentando ser bombardeada e nem a Rússia está aguentando mais as sanções. Embora colocar isso até maio, que é o que os membros da Ucrânia estão falando, é um tempo muito longo a se pensar no agronegócio. A se pensar do ponto de vista de guerra, do ponto de vista da violência, eles estão tendo isso como um ponto positivo, porque se esperava que se estendesse até mais. Agora está dizendo, olha, pode acabar em maio ou até antes disso, mas se isso for levado até maio, do ponto de vista do agronegócio, vai ficar problemas grandes a se tratar durante muito tempo. Se a gente for analisar, essa imagem a gente soltou lá no nosso Instagram ontem à noite, o milho na exportação e na produção. Na exportação, a Ucrânia é responsável por 13%, 14% e a Rússia é responsável por 2%. Então, cerca de 16% é a responsabilidade da Rússia e da Ucrânia no milho. No trigo, a Ucrânia é responsável por 10% e a Rússia é responsável por 16%. Então, 26% da exportação mundial de trigo está na mão da Rússia e da Ucrânia. Então, se isso se estender até maio, vai atrapalhar o plantio das... Desculpa a sirene que está tocando aqui agora, passando uma ambulância, eu não sei se você está ouvindo bem, mas esse problema, a Rússia está entrando agora no seu período de plantio do trigo e do milho. Eles plantam o trigo antes, mas fazem os preparativos agora depois do inverno, na primavera. E o milho eles começam a plantar agora na primavera. Então, a Rússia e a Ucrânia vão deixar aí para o agronegócio um buraco muito grande caso esse conflito se estenda até maio. Qual que é a situação do milho especificamente? Tanto a Ucrânia como a Argentina estão comprometidas na sua exportação de milho. Mesmo que a Ucrânia consiga plantar, nesse momento agora os portos estão praticamente fechados. A China está fazendo a substituição do milho que ela compraria da Ucrânia por arroz quebrado, mas a Argentina também colocou retenções nas suas exportações. Então o milho vai ficar aí com os Estados Unidos e o Brasil sendo a bola da vez. Falando agora de segundo semestre. Claro que para o segundo semestre a gente vai ver as negociações acontecendo agora. Então o line-up já começa a apontar os movimentos de exportações, tanto agora para o primeiro semestre e para o segundo semestre está o Brasil e os Estados Unidos para cobrir o buraco que está deixando a Ucrânia e a Argentina no milho, que são os principais. E aí a gente está vendo o seguinte, pressão no milho já começou a fazer pressão no arroz, porque a Ásia está usando arroz quebrado para substituir a ração animal que ela usava o milho. E já está fazendo uma pressão inflacionária sobre o arroz, que é o principal o alimento base mais importante da cesta básica do mundo inteiro. Né? Então cria uma pressão inflacionária alimentícia no mundo todo, essa pressão de alta no milho. E aí eu quero convidar você, um outro assunto em paralelo ao radar. Se você quiser fazer parte da consultoria, a Royal Rural tem uma consultoria especializada para soja, para milho e para dólar, é o nosso foco. Se você quiser receber uma demonstração, a gente tem uma inteligência artificial que faz vários disparos durante o tempo todo, as principais informações, os principais alertas. Você vai ter acesso para trocar ideia com os nossos analistas, eu faço parte do time de analistas. Caso tenha algum negócio específico que você queira fazer, queira a nossa orientação, trava em bolsa, fechar dólar, fechar soja, fechar milho, quer fazer parte dessa consultoria ou quer receber uma demonstração, só mandar o seu número de telefone, seja no nosso Instagram, seja no YouTube. Lá no nosso Instagram é mais fácil, você pode mandar direto no direct, mas ali também tem os nossos contatos. E peça a demonstração, faça 15 dias de interatividade e depois você vê se faz sentido para o seu negócio. Por hoje é só, até mais!